nos acompanhando, ou você que vai assistir depois. Nós iremos entregar o nosso estudo de hoje. Iniciamos há 2 semanas o estudo do livro de Apocalipse, e hoje nós vamos entregar mais uma lição. Domingo passado nós aprendemos sobre a igreja de Éfeso, e hoje nós vamos estudar um pouco sobre a igreja de Esmirna. E aqui nós vamos extrair aquilo que é bom desse texto, desta mensagem. Eu creio que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração através da palavra dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. O texto que nós vamos estar lendo, irmãos, caso alguém queira acompanhar na Bíblia, vai ser lá em Apocalipse capítulo 2, mas o texto que nós vamos estar lendo já está tudo aqui no estudo. Então, se você quiser acompanhar, quem está em casa, quiser acompanhar, nós estamos aí no estudo do livro de Apocalipse. Hoje nós estamos estudando o capítulo 2, e nós vamos ler, iniciando lá do versículo 8 até o versículo 11. Quem está aqui na igreja, está com o estudo nas mãos aí, vamos dar início aqui. As 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse, parte 2. As cartas foram escritas para as 7 igrejas da província da Ásia. Elas representam a igreja universal em todos os tempos, mas também pode ser lida individualmente por cada pessoa. Elas mostram as falhas, as qualidades e passa orientações. A carta sempre é dirigida ao anjo da igreja, ou seja, o representante. Quase sempre as cartas iniciam com um elogio, em seguida apresenta o pecado da igreja, depois vem a advertência, as recomendações e promessas para a igreja. Jesus se apresenta como aquele que anda entre os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. Eles representam as 7 igrejas. Carta à igreja de Esmirna. Apocalipse 2, versículo 8 ao 11 diz: E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és o que? Rico. Então, nesse primeiro texto aqui que nós estamos lendo, irmãos, nós estamos vendo uma igreja que está em Esmirna, quer dizer que é uma cidade rica, é uma cidade próspera, mas porém os cristãos, aqueles que seguiam a Cristo, aqueles que estavam ali firmes na promessa de Deus, materialmente falando, eles não eram pessoas ricas. Aí Jesus disse: olha, eu conheço as tuas obras, a tua tribulação, e Jesus disse: eu conheço também a tua pobreza. Mas Jesus, ele disse, mas a Bíblia fala, mas tu és o que? Rico, o próprio Deus falando. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de quem? De Satanás. Ali era uma cidade, irmãos, um lugar muito voltado para a idolatria. E todas as pessoas que moravam ali, que não eram voltadas para essa prática da idolatria, logo eles eram que? Perseguidos. Então havia uma perseguição para aqueles que não eram voltados à idolatria. Por isso que a Bíblia fala que há uma diferença
entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, o Evangelho é isso, irmãos. Nós nunca podemos achar que tudo está normal, quer dizer, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nos convertemos a Jesus, muitas coisas têm que mudar. As nossas amizades, os nossos relacionamentos, o nosso comportamento. Então, há uma transformação, por isso que a Bíblia fala do sepultamento da velha criatura, e quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então não há comunhão entre as trevas e a luz. Então nós precisamos nos adaptar a viver, ou seja, um ambiente, seja no local de trabalho, seja em qualquer outro lugar, e nós precisamos ser a luz aonde nós formos em nome de Jesus. Aquele ambiente, aquele lugar aonde nós estivermos, nós precisamos ser a luz de Deus. Vamos continuar lendo aqui o texto. Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dono da segunda, o quê? Morte. Que isso aqui a gente já viu lá no primeiro texto, mas nós vamos ver bastante aqui nesses estudos, em nome de Jesus. Então vamos ver aqui obras e tribulação que essa igreja passou. Igreja perseguida, sofredora por causa das perseguições enfrentadas por ser fiel a Deus. Jesus se identifica como o primeiro e o último, o alfa e o ômega, ou seja, o Criador de tudo, aquele que nos leva ao novo céu e à nova terra. Ele é o Senhor do passado, do presente e do futuro. A igreja de Esmirna foi perseguida por não cultuarem outros deuses. Muitos servos do Senhor foram queimados vivos por não negarem a fé no Salvador Jesus Cristo. Então, esse é um exemplo, irmãos, de uma igreja que verdadeiramente agrada a quem? Ao nosso Deus. A pessoa que serve a Deus, o cristão convertido, ele jamais vai negociar os seus valores. Ele jamais vai negociar os seus princípios. Ele jamais vai se curvar diante de outros deuses. Então aquela igreja, ela sofreu perseguição por causa do nome de Jesus. Nós vimos na Bíblia vários homens de Deus, aqueles que nós mais conhecemos, é o caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quer dizer que eles foram ali lançados na cova dos leões, foram lançados na fornalha, porque por não se curvarem, por não se prostrarem, por mais que eles tivessem ali uma posição muito boa dentro do palácio, por mais que eles tivessem um bom relacionamento com o rei, quando veio ali, ou seja, um decreto para se curvar, eles falaram não, nós servimos, nós estamos aqui trabalhando, oferecendo o nosso melhor, mas jamais nós iremos nos curvar diante de outros deuses. Então, a pessoa que serve a Deus, irmãos, um filho de Deus, jamais ele vai se prostrar. Ah, pastor, mas eu estava num lugar, num ambiente, e aí se eu não fizesse, iria ficar feio para mim. O filho de Deus não se prostra. O filho de Deus jamais vai se curvar diante de outros deuses. Quer dizer, claro que nós devemos respeitar toda e qualquer, ou seja, forma de pensar, mas cada um de nós, irmãos, devemos seguir o exemplo na fé. E nesse tempo, muitos irmãos, muitos cristãos foram queimados vivos, mas eles não se curvaram, não negaram aí a sua fé. Vamos entender aqui o outro ponto que ele destaca, que é a pobreza. Apesar de morarem numa cidade próspera, os cristãos em Esmirna eram humildes, simples,
de baixa renda. Provavelmente sofriam discriminação por causa da fé, e assim se tornaram que? Pobres. Imagine viver em uma cidade sofrendo perseguição. Quem teria coragem de contratar os serviços de alguém de má fama? Na realidade, não era fácil ser cristão na igreja de Esmirna. Então, aqui nós estamos vendo, irmãos, um exemplo claro, quer dizer, uma igreja que estava numa cidade rica, mas porém que ela era discriminada. Quer dizer, uma igreja que era discriminada. Era uma igreja, ou seja, humilde, simples, de baixa renda, mas também uma igreja de muita o quê? Muita fé. Quer dizer, para os homens eles eram pobres, mas para Deus eles eram o quê? Ricos. E é o que a Bíblia fala. Quer dizer, quando nós lemos o primeiro versículo, ele já diz: olha, eu conheço tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Então, a riqueza daquela igreja não estava nos bens materiais. Não estou dizendo que é errado, irmãos, a Bíblia diz que prosperidade é dom de... A riqueza, ela precisa ser lícita. Eu não posso de maneira nenhuma, quer dizer, achar que a prosperidade não é de Deus. Não, a prosperidade, ela é dom de Deus, desde que seja de uma forma lícita, desde que seja por meio legal. Quer dizer, a Bíblia nos ensina a dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então nós não podemos querer nada daquilo que não é nosso. Quer dizer, aquilo que eu tenho que tem que me orgulhar. Olha, isso aqui, esse carro que eu tenho é fruto do meu trabalho. Quer dizer, essa casa que eu tenho, ou seja, é fruto do meu trabalho. Isso que eu tenho, a roupa que eu tenho, ou seja, o lar, aquilo que eu possuo, ou seja, é fruto do meu esforço, do meu trabalho, e com a bênção de quem? De Deus. Quer dizer, Deus é aquele que nos abençoa, Deus é aquele, irmãos, que nos prospera. Então esta igreja, ela era uma igreja que era discriminada. Então se você chegasse num determinado lugar, procurando um emprego, aí, ou seja, mas ali já tinha ali no relatório, quer dizer, mas você, eu sou cristão lá da igreja de Esmirna, e ali você já era discriminado. Então imagina como que era para esta igreja, para este povo. Hoje em dia pode acontecer, quando você diz que é cristão, quando você fala que é um servo de Deus, as pessoas já começam a te olhar diferente. Aí depois as pessoas falam que a igreja que é preconceituosa, né? Então, quer dizer, o cristão, servo de Deus, irmãos, ele precisa entender que a riqueza dele não se resume em bens o que? Materiais. Até porque, irmão, se a gente morrer hoje, o que a gente leva daqui? Nós não conseguimos levar nada, fica tudo. Quer dizer, a pessoa morreu hoje, fica tudo, irmãos. Quer dizer, tudo que ela tinha, tudo aquilo que ela possuía, fica aqui nessa terra. Então, essa igreja era uma igreja que se tornou pobre devido que à perseguição. E era uma igreja, ou seja, que tinha má fama. Mas por que má fama? Porque eles eram homens cristãos, era uma igreja cristã, e era uma igreja que não negociava os seus princípios, eles não negociavam os seus valores. Então, cada dia que se passava, eles iam ficando mais do que pobre. Então, eu quero que a igreja entenda, irmãos, que tem gente que pensa assim, que humildade, a pobreza, quer dizer, eu sou uma pessoa muito humilde porque eu sou pobre. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmãos. Deus é um Deus que prospera, Deus é um Deus que abençoa, a prosperidade, ela é um dom de Deus, mas nenhuma riqueza material, ela é maior do que a riqueza espiritual. E aí o texto seguinte nós vamos ler, olha o que Jesus, ele fala aqui para eles. Jesus falou na carta que eles eram, que eles eram? Ricos. Por quê? Mas tu és rico. A pobreza material não tem importância quando há riqueza o quê? Espiritual. A igreja de Esmirna era pobre materialmente, porém rica espiritualmente. Vejamos a parábola que Jesus citou sobre a verdadeira riqueza.
Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16 ao 22. Lucas 12, o versículo 16 ao 22 diz: E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Arrazoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão o que? A tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para quem, irmãos? Para com Deus. Irmãos, há uma diferença muito grande entre a riqueza espiritual e a pobreza espiritual. Se formos perguntar para alguém, o que você prefere? Você prefere ser muito rico materialmente ou você prefere ser muito rico espiritualmente? Quer dizer, claro que a resposta de quem ama a Deus vai dizer: eu prefiro ser rico que espiritualmente. Porque quando a pessoa, irmãos, é rica espiritualmente, ela não vai ter falta de nada. Porque a palavra de Deus, ela já declara isso. O salmista Davi, ele declarou isso, que ele queria morar na casa do Senhor. E ele disse para contemplar a beleza, a formosura do Senhor e aprender no templo do Senhor. Então, por que ele queria morar na casa do Senhor? Porque na casa de Deus, irmãos, há abundância. Na presença de Deus eu não tenho falta de nada. Tudo o que eu preciso, não estou dizendo igreja não, irmãos, estou dizendo quando nós estamos na presença de Deus, que às vezes a pessoa confunde presença de Deus, então eu estou aqui todos os domingos. Não, presença de Deus, irmãos, é caminhar com Deus, é andar com Deus, é estar com Deus todos os dias de nossa vida. Então aqui nessa passagem bíblica, nessa parábola, o homem rico, ele fala: olha, eu estou rico, eu tenho abundância, então eu vou derrubar aqui esse celeiro pequeno, vou fazer um outro maior, e aqui eu vou acumular tudo aquilo que eu desejo, para não faltar nada para mim. Vou acumular aqui o mantimento, o alimento, vou estocar aqui comida, porque eu sei que nada vai me faltar. E aí o versículo ele continua e ele fala: louco, se esta noite te pedirem o quê? A tua alma. E a gente sabe quando a gente vai morrer, irmãos? Não. Claro que a gente tem que continuar planejando. Nós temos que ter projetos, temos que continuar a nossa vida. A gente não sabe quando nós vamos partir, mas que a gente possa, irmãos, ter esse entendimento. Se eu morrer hoje, se nós partirmos hoje, aonde está o nosso tesouro? Aonde está a nossa riqueza? Porque daqui da terra nós não vamos levar. Quer dizer, eu posso ter o melhor carro, eu posso ter a melhor casa, a minha conta, ela pode estar aí, ou seja, cheia, mas eu não vou conseguir levar nada disso. Quer dizer, tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que eu construí, alguém vai usufruir dessa riqueza, alguém vai usufruir desse bem material. Não que seja errado, estou dizendo, mas nós precisamos entender que a riqueza espiritual, ela tem que ser prioridade na vida do cristão. Então a riqueza espiritual, irmãos, quanto mais rico você for, quanto mais você buscar a presença de Deus, espiritualmente você vai ser uma igreja, um povo rico, abençoado e próspero em nome de Jesus. Amém? Tem gente muito rica, irmãos, muito rica, que tem muito dinheiro, não falta nada para ela, anda no melhor carro, mora numa casa boa, mas ele não tem paz. Quer dizer, não consegue ser feliz
na vida sentimental. Se você olhar a vida de muitos famosos aí na internet, pesquise e olha a vida de muitas pessoas. Só é fazer uma reflexão, irmãos. Às vezes a pessoa pensa, se eu tivesse muito dinheiro, pastor, eu acho que eu seria feliz. Se eu tivesse a riqueza, claro que o dinheiro, ele te proporciona momentos agradáveis. O dinheiro, ele te dá, ou seja, faz com que você desfrute de muitas coisas, que você compre muitas coisas, mas ele não é tudo em nome de Jesus, amém? A riqueza espiritual, irmãos, ela tem que ser a nossa maior prioridade em nome de Jesus, amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 17, diz assim: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aqui, irmãos, nós estamos vendo, ao contrário da igreja, por exemplo, de Esmirna, havia a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica. E olha que situação, irmãos, porque o ser humano, nós olhamos aquilo que está diante dos nossos olhos. Quando é que nós, por exemplo, nós olhamos para alguém, a gente observa o que? O carro que a pessoa anda, a casa que a pessoa mora, nós observamos a roupa que a pessoa veste. E quando nós olhamos isso, a gente fala, poxa, esta pessoa é rica. Materialmente, sim. Mas e espiritualmente? A Bíblia fala, irmãos, que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Aqui nós estamos vendo uma igreja que era uma igreja luxuosa. Não estou dizendo, irmãos, que uma igreja luxuosa, uma igreja que tenha tudo, tenha uma riqueza, seja errado, nada disso. Mas era uma igreja, irmãos, que você se encantava. Era uma igreja que você queria estar lá, porque as pessoas mais bem-sucedidas estavam lá. Era uma igreja de ricos, era uma igreja de pessoas prósperas, era uma igreja de pessoas bem-sucedidas, mas só que Deus não estava naquela igreja. Como assim, pastor? Deus não estava naquela igreja, quer dizer, era uma igreja muito rica, próspera, bem-sucedida, mas para com Deus era uma igreja pobre. Sabe por quê? Porque quando a pessoa, irmãos, ela tem tudo, muitas pessoas vão pensar assim, para que eu vou buscar Deus? Para que eu vou buscar Ele? Eu tenho tudo, eu tenho o melhor carro, eu tenho a melhor casa, eu tenho isso, tudo que eu quero eu tenho. Quer dizer, aos olhos humanos, aquela igreja, ela deixava de ser dependente de quem? De Deus. E você, irmãos, não é errado a pessoa ela ter, errado é você deixar de ser dependente de quem? De Deus. Não é errado a prosperidade, errado é você deixar de ser dependente de Deus. Então a igreja de Laodiceia, eles falavam, olha, nós somos uma igreja rica, nós somos uma igreja próspera, bem-sucedida, e o Senhor olhava para eles e falava, olha, vocês são os miseráveis, desgraçados, vocês são pobres, vocês são cegos, vocês são o quê? Nu. O que ele está falando? Espiritualmente. Espiritualmente ela era uma igreja miserável, desgraçada, uma igreja pobre, uma igreja cega e uma igreja nua. Quer dizer, para com Deus, irmãos, não havia formosura, beleza nenhuma naquela igreja. Porque quando nós vamos olhar a Bíblia, Deus nunca vai olhar, irmãos, para a nossa aparência. E às vezes nós olhamos, por exemplo, mas aquela igrejinha ali caindo aos pedaços. E a gente olha às vezes uma igreja toda luxuosa, não, Deus está ali, Deus não está naquilo ali não, pastor, que isso? Essa miséria, isso aqui, quer dizer, Deus não está. Na verdade, irmãos, nós nos enganamos. Às vezes a pessoa olha até para a aparência física de alguém, como Samuel, entrou na casa de Jessé, olhou, quando ele viu ali o primeiro filho, ele falou, esse aqui é o novo rei, olha a presença dele,
olha a estatura dele, olha como ele se comporta, olha a elegância, olha como esse homem se veste. Esse é o novo rei de Israel. E o novo rei de Israel estava lá no meio do campo, cuidando das ovelhas de quem? Do Pai. Quer dizer, por quê? Porque Deus não olha, irmãos, como o homem vê. E às vezes até o homem de Deus pode ser enganado, porque Samuel era um grande homem de Deus. Às vezes até o homem de Deus pode se enganar. Então por isso nós nunca podemos ser guiados por aquilo que nós estamos o quê? Vendo. Às vezes você olha, poxa, olha aquela família feliz, porque a gente só olha o que ele posta nas redes sociais, né? A gente não olha o dia a dia, a gente não convive no dia a dia com aquela pessoa. Então é por isso, irmãos, que nós não podemos ser guiados por vista. Esse é o nosso problema. Nós somos guiados por vista. Nós só conseguimos enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos. Vamos continuar lendo aqui. Sinagoga de Satanás. A sinagoga judaica de Esmirna era composta de judeus que haviam rejeitado a mensagem de Jesus. Embora eles confessassem adorar a Deus, sua oposição aos cristãos mostrava que estavam sobre o poder de quem? Das trevas. Então, a sinagoga de Satanás, irmãos, é o que nós lemos, que aqueles homens judeus, eles eram homens maus, e eles perseguiam os cristãos, os servos de Deus. Então, por isso que essa sinagoga, ela era, ou seja, quem fazia parte dessa sinagoga? Apenas aqueles que não seguiam a quem? A Cristo. Então havia ali uma regra. Então, se você é um cristão, se você serve a Deus, então você não pode fazer parte, e aí você vai sofrer o que? Uma severa perseguição por você ser um seguidor de Jesus. Aí vamos aí para a outra parte. Uma tribulação de 10 dias. 10 dias sugere um tempo curto, seria uma provação, mas teria um fim, onde a lealdade a Cristo seria testada sobre ameaça de quem? De morte. Eu vou ler aqui um texto de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que ele nos ajuda a entender melhor isso aqui. Tiago 1, versículo 12, ele diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Essa tentação, ela pode ser traduzida também para perseguição. Aí ele diz, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então ninguém, irmãos, vai receber a coroa se não passar pela prova. Jamais alguém, você pode perceber, a Bíblia sempre fala, Paulo diz que a salvação, ou seja, nós precisamos prosseguir para o alvo. Paulo disse, nada vai me separar, nada vai me parar, nada vai me impedir, eu prossigo para o alvo, eu estou no caminho. Então pode haver perseguição da igreja, pode, ou seja, baixar um decreto amanhã que tem que fechar a igreja, que tem que matar os cristãos, que tem que prender os pastores, pode acontecer o que for, irmãos. O verdadeiro cristão, a igreja edificada em Cristo, a porta do inferno não vai prevalecer. Ou seja, o homem não tem o poder, o homem pode matar, pode prender, o homem pode fazer o que quiser, irmãos, com a carne, mas com o meu espírito, com a minha alma, o homem não toca. Por quê? Porque a minha alma pertence a quem? A Deus. Quer dizer, a nossa alma está entregue a Ele. Então, essa matéria, quer dizer, nada mais importa quando nós estamos com alvo, quando nós estamos em direção à nossa, o quê? Salvação. Então, veio a provação, um período curto de 10 dias, para quê? Para que fosse posto à prova. Então, eles foram postos à prova, e aqueles que perseveraram até o fim, eles iriam receber a coroa do quê?
da vida. Então, isso serve para nós, irmãos. Quer dizer, na nossa caminhada, vai ter um momento que você vai querer desanimar, que você vai querer parar, que você vai querer abandonar a Cristo, vai vir uma perseguição, pode vir uma tribulação, a tentação, então pode acontecer o que for, irmãos. Se nós estivermos firmes na rocha, na palavra, nós seremos esse varão bem-aventurado. Ele diz, bem-aventurado o varão que sofre a perseguição, a tentação, quando for provado, receberá a coroa da vida. Então, esta igreja, ela foi provada. Alguns, a Bíblia fala que eles seriam ali, iriam ser lançados até mesmo na prisão, iriam passar por esta prova, mas que após essa tribulação, após essa provação, eles seriam aprovados por Deus. Vamos aqui para terminar, promessa, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa do quê? Da vida. Quando é que nós temos que ser fiel, pastor? Até a morte. Quer dizer, não existe essa, irmãos, da pessoa falar, pastor, eu fui fiel até certo tempo. Não, é até a morte, irmãos. É até quando Cristo nos levar ou até quando nós morrermos. A fidelidade a Deus, irmãos, tem que ser até a morte. O que vai acontecer, pastor, se eu for fiel até a morte? Os cristãos que morreram queimados lá, ou seja, as pessoas que pagaram alto preço, os discípulos, pesquisa na internet como que os discípulos morreram. Veja se alguém, ou seja, ali aconteceu algo que Deus poupou a vida deles de passar por alguma prova. Não. Eles foram, irmãos, mortos da forma mais cruel, como Jesus. Mas nenhum deles negou a quem? A Cristo. Eles foram fiel até a morte. O único que traiu Jesus foi lá e colocou uma corda no pescoço e tirou a própria vida. Então, a promessa é, se eu for fiel, haverá uma recompensa. Qual é a recompensa, pastor? A coroa da vida. Para terminar aqui, podemos observar que a igreja de Esmirna não foi repreendida por erros cometidos. Na realidade, era uma igreja madura, preparada para ser fiel ao Senhor até o que? A morte. Então não foi repreendido, irmãos. Se eu não tenho, quer dizer, nada, esta igreja não havia nada para ser repreendido. Por quê? Porque era uma igreja fiel, era uma igreja temente a Deus, era uma igreja que estava disposta, irmãos, a abrir mão da própria vida, até a riqueza. Eles poderiam negociar ali os valores. Jesus, o senhor sabe que eu estou precisando desse emprego, o senhor sabe que eu estou precisando desse dinheiro para sustentar minha família, então eu vou me prostrar aqui, eu vou me render aqui, depois eu peço perdão. E é o que muita gente faz. Quantas pessoas, irmãos, no pouco que Deus pede para ela vai lá e diz, Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sabe, Deus, eu não queria fazer isso aqui, mas eu estou sendo obrigado a fazer, então eu vou ceder essa tentação aqui, eu vou abrir mão disso aqui, eu vou pegar isso aqui que não me pertence, mas depois eu falo com o Senhor, depois eu me acerto com o Senhor. Quer dizer, siga o exemplo desta igreja, irmãos. Se for preciso você morrer, morra, mas não negue a quem? A Cristo. Quer dizer, você precisa ter esta convicção. Eu preciso entender, irmãos, que pode acontecer o que for, pode baixar o decreto que for, pode vir o governo que for, eu preciso estar preparado, porque a minha morada, ela não está nesse lugar. A minha morada, o Senhor está preparando lá a nossa mansão celestial. Amém? Então prossiga para o alvo, não permita que nada e ninguém venha aí impedir você de prosseguir em direção à vida eterna, em direção ao céu.